Teorias da conspiração muitas vezes ganham vida própria. Quando começam, não há como parar. Da mesma forma, o vazio implacável e em expansão dos desaparecidos continua engolindo pessoas por inteiro. Raramente essas duas forças implacáveis se combinam, nos proporcionando mistérios duradouros que escapam a qualquer explicação racional. Por anos, teóricos da conspiração afirmam que a Rússia está escondendo um enorme arsenal de armas nucleares em uma base militar secreta construída sob o Monte Yamantal, que fica na Cordilheira dos Urais. O complexo de Yamantal existe e sua construção começou nos anos 70, quando a Rússia ainda era chamada União Soviética. Na época, a União Soviética e os Estados Unidos disputavam uma corrida armamentista. Nos anos 90, imagens de satélite mostraram dezenas de milhares de trabalhadores escavando a montanha e construindo algum tipo de instalação. Mesmo com dificuldades financeiras, a Rússia nunca interrompeu o projeto. Isso levantou suspeitas tanto entre os teóricos da conspiração quanto no governo dos Estados Unidos. Estimava-se que o complexo, quando concluído, cobriria uma área de 400 milhas quadradas e que alcançaria cerca de 3.000 pés abaixo do solo. Desde então, foram construídas estradas e ferrovias de acesso à instalação, e acredita-se que uma equipe dedicada foi formada tanto para concluir a estrutura quanto para proteger quaisquer segredos escondidos sob a montanha. Quando o governo russo foi questionado sobre para que a instalação estava sendo usada, suas respostas foram, no mínimo, vagas. Eles disseram inicialmente que era uma operação de mineração para extrair quartzo com mão de obra dedicada. Desde então, deram várias explicações para sua existência. Em determinado momento, disseram que era um depósito de alimentos que seria útil durante períodos de guerra ou se o país enfrentasse uma crise financeira desastrosa. Mas depois afirmaram que ela foi construída para abrigar todos os tesouros nacionais mais reverenciados da Rússia e que a instalação serviria como uma proteção perfeita contra saques durante tempos de guerra. Nenhuma dessas explicações foi confirmada. E enquanto o governo dos Estados Unidos e o mundo em geral continuam céticos em relação a essas alegações, os teóricos da conspiração foram além, como costuma acontecer. Eles acreditam que a instalação só poderia ser usada como ativo militar. Isso explica por que o governo russo tem se mantido em silêncio sobre para o que ela realmente está sendo usada. Embora isso seja possível, teóricos acreditam que não é tão simples. Eles acham que não apenas armas militares convencionais estão sendo mantidas lá sob a montanha, mas que o governo russo acumulou um estoque de armas nucleares que são controladas por um supercomputador gigantesco. Acreditam que esse computador só pode ser operado por pessoal treinado pelo exército russo e nunca deve ser desligado. Essas alegações se fortaleceram porque a instalação fica próxima a uma cidade conhecida por abrigar um laboratório de design de armas nucleares. A instalação foi comparada ao complexo da Montanha Cheyenne, no Colorado, mas a de Yamantal guarda armas nucleares perigosas que podem significar o fim da civilização como conhecemos. Além disso, eles afirmam que o complexo faz uso de um sistema mão-morta, que resultaria no lançamento automático de armas nucleares caso os Estados Unidos decidam travar guerra contra a Rússia. Graças a essas teorias, a instalação foi apelidada de Área 51 da Rússia. E como ela continua envolta em segredo, esse tipo de teoria provavelmente só vai se expandir, em vez de ser definitivamente desmentida. Como ele poderia simplesmente desaparecer no ar? Essa é a pergunta que permanece quando se trata do caso de James E. Tedford, que inexplicavelmente desapareceu em um dia fatídico no infame Triângulo de Bennington. E em apenas 5 anos, de 1945 a 1950, várias outras pessoas desapareceram sem deixar pistas sobre seu paradeiro e deixando para trás casos de natureza inexplicável. Antes de ser chamado para a Segunda Guerra Mundial, James morava em Fletcher, Vermont, perto da montanha Gilson, com sua esposa, Pearl. Ao voltar da guerra, o veterano encontrou sua casa vazia.
Nessa época, ele já se aproximava da aposentadoria e se mudou para o lar dos soldados de Bennington. E foi aqui, em 1949, que James comemoraria seus 60 anos até o seu estranho desaparecimento. Em 1º de dezembro daquele ano, o veterano saiu de casa e pegou um ônibus para St. Albans City para visitar parentes. Foi uma longa viagem ao norte, mas ele chegou ao destino sem incidentes. Ele visitou sua família, que serviu como uma distração feliz da tristeza que o havia dominado desde a partida inesperada de sua esposa. A visita foi como sempre, e James logo pegou o ônibus para a longa viagem de volta para casa. Porém, entrar no ônibus foi seu último ato em vida. Sentados junto com James estavam outros 14 passageiros, cada um deles sempre à vista dos demais. O veículo de transporte público chegou a Bennington e os passageiros desceram, exceto um. James nunca voltou para a cidade, mas também não estava mais no ônibus. Testemunhas disseram que ele não desceu em nenhuma parada e ainda estava lá ao chegarem em Bennington. Quando começaram a sair do ônibus, alguns perceberam que James não estava mais lá. A única prova de que ele esteve ali era sua bagagem e o horário de ônibus aberto no assento vazio. Entre a última parada e Bennington, James sumiu do lugar onde estava sentado. Apesar das buscas, ninguém descobriu para onde ele foi ou o que houve. Supôs-se que muitos passageiros não notaram sua saída. Mas se tivesse descido do ônibus, teria levado seus pertences. A natureza assustadora desse desaparecimento atraiu a atenção de entusiastas do sobrenatural que perceberam a estranheza presente nesse caso. Um ano depois, outra pessoa desaparecida foi registrada, elevando o total para 5 na mesma área. Nos anos seguintes, o Triângulo de Bennington virou uma conhecida fonte de mistério. A última era do gelo que a Terra experimentou, ocorreu entre 115.000 e 11.700 anos atrás, conforme estimado pela comunidade científica. Desde então, nosso planeta tem desfrutado de um período conhecido como Holoceno, que inclui temperaturas mais quentes e condições que permitem que a fauna e a flora prosperem. Mas acredita-se que seja apenas uma questão de tempo até que a Terra entre em outro período glacial, ou era do gelo, já que a história mostra que essas condições ocorrem em um ciclo repetitivo que acontece ao longo de milhões de anos. Essa teoria foi proposta por James Crow no século XIX. Desde então, a maioria dos cientistas concorda com a teoria, mas acredita que levará milênios até a Terra passar por outro período glacial. Mas alguns pesquisadores sugerem que o problema atual do aquecimento global pode ser suficiente para impedir que uma nova era do gelo chegue algum dia. Alguns chegaram a sugerir que o aquecimento global deveria ser acelerado para que a Rússia possa ser transformada de seu estado atual em um ambiente mais tropical e para evitar que a próxima era do gelo ocorra. Há quem diga que o aquecimento global nunca existiu. Eles dizem que a Terra sempre teve essas mudanças de temperatura e que o aquecimento global e a próxima era do gelo são naturais. Portanto, eles acham que os esforços para conter o aquecimento global estão sendo feitos em vão e que o problema eventualmente se resolverá naturalmente, sem a necessidade de intervenção humana, enquanto outros pensam que não está sendo feito o suficiente para salvar o planeta. Teóricos da conspiração acreditam que uma mini era do gelo está para começar. E eles apontaram para 2 períodos semelhantes que ocorreram entre os séculos XIV e XIX, assim como outra pequena era do gelo que foi registrada entre 1645 e 1700. Eles acrescentam que essa era do gelo será causada pelo aquecimento global que estamos vivenciando atualmente, pois a Terra precisa compensar os danos causados pelos humanos, que avançaram demais na indústria, liberando gases nocivos na atmosfera e elevando as temperaturas globais. Alguns acreditam que o Sol é o culpado. Eles afirmam que o Sol apresenta pouca atividade de manchas solares há algum tempo e que, sem o calor da Terra, uma nova era do gelo chegará em um futuro não tão distante.
Alguns sugeriram que o planeta começará a esfriar em uma taxa sem precedentes já em 2030 e que entraremos em uma era do gelo completa até o ano de 2040. Alguns teóricos acreditam que tanto o Sol quanto a corrente do Golfo influenciarão a próxima era do gelo. Como ela aquece as águas do Reino Unido e do noroeste da Europa, essas regiões seriam mais impactadas se a temperatura da corrente caísse de repente pela falta de atividade das manchas solares. Por enquanto, os especialistas descartaram esses medos, mas muitas pessoas acreditam que estamos à beira da próxima era do gelo e que milhões de pessoas ao redor do mundo serão afetadas, ou que a maior parte da população mundial será completamente exterminada. Um dos desaparecimentos mais conhecidos, já investigados pelo pesquisador de OVNIs Bud Hopkins, foi o caso de Linda Cortilli. O fato de um entusiasta de alienígenas investigar esse evento, de fato, soa incomum. O motivo do interesse de Hopkins nesse desaparecimento e reaparecimento foi por possivelmente envolver vida extraterrestre. A situação foi presenciada por várias pessoas, tornando esse o mistério de abdução alienígena mais realista. Eram as primeiras horas da manhã do dia 30 de novembro de 1989, quando Linda, uma mãe de 2 filhos, estava dormindo no 12º andar de um prédio de apartamentos. De repente, ela acordou com um feixe de luz azul atravessando sua janela. Então, o inexplicável aconteceu. Linda foi retirada da cama e começou a flutuar em direção a uma nave vermelho-alaranjada. 3 criaturas bípedes acinzentadas acompanhavam Linda nessa jornada flutuante, uma descrição alinhada à teoria dos alienígenas cinzentos. Linda foi levada para dentro da nave, que de repente acelerou em direção à ponte do Brooklyn antes de mergulhar abruptamente nas águas do Rio East. Assim, o disco sumiu de vista e ficou sob a superfície, com a mulher dentro. Pelas próximas 2 horas, Linda estava desaparecida. Por fim, ela teria sido devolvida ao seu apartamento, mas não antes de passar por uma série de eventos estranhos. Ao investigar o caso, Hopkins submeteu a mulher à regressão hipnótica para ajudá-la a lembrar dos eventos esquecidos durante o rapto. Durante a hipnose, a abduzida começou a fazer uma série de declarações bizarras. Ela relatou ter visto uma figura pequena, com cabeça grande e olhos negros. Depois de ser sugada para dentro da nave, ela conseguiu olhar pela janela e percebeu que eles haviam parado debaixo d'água. Foi nesse momento, pelas próximas 2 horas, que ela foi submetida a procedimentos quase médicos. As criaturas desconhecidas supostamente examinaram seu estômago. Linda lembrou de ver uma delas se aproximar com uma agulha longa e percebeu que era cobaia. Por mais estranho que parecesse, a história foi inesperadamente corroborada por pelo menos 20 pessoas que testemunharam o incidente. 2 deles eram seguranças que usavam os pseudônimos Dan e Richard. Eles estavam dirigindo perto da ponte do Brooklyn com Javier Pérez de Cuellar, o secretário-geral das Nações Unidas, como passageiro. De repente, sem motivo aparente, o motor do carro parou. Ao investigar, ficaram atônitos com o que viram se desenrolar no céu. 4 figuras, uma delas sendo Linda, estavam flutuando no ar desafiando a gravidade. Os seguranças afirmaram ter visto um objeto em forma de disco também e observaram enquanto ele disparava e caía na água. Várias outras testemunhas surgiriam nos meses seguintes, cada uma sugerindo que havia visto exatamente o mesmo acontecimento se desenrolar. A Austrália está acostumada a incêndios florestais, já que todos os anos milhares de hectares de terra são afetados por incêndios que surgem devido às altas temperaturas, paisagens secas e, em alguns casos, queimadas controladas. Mas os incêndios florestais, que começaram no final de 2019, foram como nenhum outro que alguém já tinha visto antes. E como era de se esperar, muitas pessoas começaram a acreditar que eles eram resultado de um plano sinistro que estava sendo escondido do público e do resto do mundo como um todo.
Quando os incêndios finalmente diminuíram, eles já tinham destruído mais de 12 milhões de hectares de terra e liberado até 430 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Isso gerou temor de que a saúde das pessoas fosse afetada pela grande quantidade de fumaça liberada. E alguns exigiram respostas sobre como o incêndio começou e por que não pôde ser contido antes que tantos danos fossem causados. Alguns especularam que os afetados pela fumaça teriam problemas respiratórios no futuro e outros problemas de saúde surgiriam, embora faltassem dados para apoiar isso. Sobre a causa dos incêndios, foi informado que nada anormal ocorreu e que, como nos anos anteriores, eles começaram devido às altas temperaturas, seca e baixa umidade. Nem todos estavam convencidos. Alguns teóricos da conspiração duvidaram que um incêndio tão grande fosse natural e sugeriram que o governo australiano lucraria com as terras devastadas. No passado, teóricos disseram ter encontrado provas de armas de energia direcionada, como lasers, supostamente usadas por governos para destruir alvos sem serem detectados. Dizem que essas armas são extremamente poderosas e quase indetectáveis, sendo ideais para atacar um inimigo sem que ele perceba até ser tarde demais. Embora agora se saiba que tais armas realmente existem e que estão sendo usadas por forças militares ao redor do mundo, a sugestão de que o governo australiano as usaria contra seu próprio povo é vista pela maioria como risível, mas os teóricos da conspiração discordam. Alguns dos países conhecidos por possuírem esse tipo de arma incluem os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia e a China. Esses lasers de alta energia utilizam micro-ondas de alta potência que emitem ondas de radiofrequência e podem ser extremamente destrutivos se usados da maneira correta. Um desses lasers que está sendo usado no Reino Unido foi chamado de Dragonfire, que produz um laser de 50 kW. Nos Estados Unidos, há uma versão não letal baseada em micro-ondas chamada Sistema de Negação Ativa. Mas essas armas também têm desvantagens. Devem ser usadas apenas em condições atmosféricas ideais para funcionarem e requerem grandes fontes de energia, que são caras. Disse que elas são usadas principalmente como sistemas de defesa contra ataques aéreos inimigos. Desde a invenção dessas armas, milhões de dólares foram gastos em seu desenvolvimento em diversos países. Lasers também podem ser usados como armas ofensivas. Acredita-se que danifiquem helicópteros, drones armados e eletrônicos a quilômetros de distância se apontados com precisão. Sobre os incêndios florestais que devastaram a Austrália em 2019, muitos teóricos da conspiração acreditam que foram causados deliberadamente por uma dessas armas para cumprir um plano do governo. Essas teorias já foram desmentidas e a maioria acredita que a destruição foi causada apenas por fatores naturais. Essas perguntas ainda se destacam diante de outro evento estranho ocorrido no famoso Triângulo do Diabo. Em 1881, quando o Ellen Austin, um navio de 210 pés de comprimento, partiu de Londres com destino a Nova York, ele foi enviado diretamente pela seção de sucção. No comando estava o capitão Bake, que tinha vários anos de experiência pilotando escunas em mar aberto, mas provavelmente não naquela área enigmática envolta em mistério. Quando o Ellen Austin entrou no Triângulo das Bermudas, o capitão percebeu algo incomum. Era um pequeno navio que parecia estar à deriva, quase acompanhando-os. Bach e sua embarcação pararam a certa distância do outro navio e tentaram contato nos 2 dias seguintes. Sem conseguir, decidiu que era seguro se aproximar. Quando a tripulação subiu a bordo do navio abandonado, eles perceberam que ele estava estranhamente em bom estado e sua carga ainda estava intacta. No entanto, o que faltava no navio era uma tripulação. Não havia sinal de humanos a bordo, mas o navio estava cheio de suprimentos intactos. O capitão Bake decidiu levar o barco de volta à costa com eles, acreditando estar ligado a um caso não resolvido de embarcação desaparecida. A viagem deles para Nova York seguiu, com o navio abandonado agora a reboque, tripulado por outra equipe.
Tudo parecia normal até 2 dias depois. Uma tempestade repentina se formou ao redor das embarcações, separando-as e fazendo um navio desconhecido se perder com sua tripulação paga a bordo. Nos dias seguintes, o Ella Austin procurou por ele e acabou encontrando-o novamente à deriva, sem rumo. A tripulação que tomou o navio sumiu misteriosamente, assim como os passageiros anteriores. O capitão novamente contratou uma tripulação paga, repetindo o empreendimento. A jornada começou, mas o padrão continuou. Os navios se separaram sem explicação, deixando a embarcação abandonada e mais uma tripulação misteriosamente sumida. Neste ponto, Bake decidiu abandonar a missão e seguir para Nova York. O estranho navio e suas 3 tripulações nunca mais foram vistos após isso. O destino da tripulação e a origem do navio fantasma ainda são desconhecidos. Desastres naturais são algumas das forças mais assustadoras da Terra e tiram milhares de vidas todos os anos. Certas áreas são suscetíveis a terremotos. Algumas regiões sofrem com excesso de tempestades tropicais e furacões que devastam o local, enquanto outras estão à mercê de vulcões que, segundo teóricos da conspiração, podem entrar em erupção a qualquer momento. Apesar de parecer absurda para muitos, há quem acredite que erupções vulcânicas podem ser provocadas artificialmente com tecnologia nuclear, não apenas por causas naturais. Por exemplo, o vulcão Runga Tunga Runga Ha'apa, que está situado no Pacífico Sul, a cerca de 2.250 quilômetros da Nova Zelândia, entrou em erupção no dia 15 de janeiro de 2022. Teóricos da conspiração logo usaram a internet para divulgar suas crenças sobre o ocorrido. Um usuário do TikTok compartilhou um vídeo granulado de imagens de satélite gravado pouco antes da erupção. Ele disse que o vídeo mostrava um objeto branco voando em direção ao oceano antes da explosão. Depois, ele sugeriu que o objeto era uma bomba nuclear lançada no oceano para provocar a erupção. O vídeo rapidamente atingiu mais de 1 milhão de visualizações e logo foi compartilhado em outras redes sociais. Desde então, os temores têm crescido nos círculos de teorias da conspiração de que a mesma tática poderia ser usada pelos governos do mundo para forçar vulcões a entrarem em erupção, ou que uma explosão nuclear poderia acidentalmente desencadear uma extinção global catastrófica. Essa teoria está baseada em outra, que sugere que o vulcão no Parque Nacional de Yellowstone um dia entrará em erupção violentamente e que isso resultará na perda de milhões de vidas ao redor do mundo. Se isso realmente acontecesse, estima-se que 66% dos Estados Unidos se tornariam completamente inabitáveis e que centenas de milhares de pessoas perderiam a vida instantaneamente. O clima da Terra mudaria devido à quantidade de cinzas cobrindo o planeta, causando mais desastres naturais e queda de temperatura. Felizmente, é quase certo que essa teoria está errada. Quando ocorreu um terremoto em 1959, ele liberou uma quantidade de energia equivalente à de uma bomba nuclear de 2 toneladas ao lado do vulcão de Yellowstone, que não sofreu nenhum efeito negativo. Temores parecidos surgiram nos testes nucleares subterrâneos na Coreia do Norte em 2016, quando teóricos da conspiração alegaram que as explosões causariam uma erupção em uma montanha próxima. As explosões foram tão poderosas que registraram um terremoto de magnitude 5,1 na escala Richter. Mas o teste não teve efeito sobre o vulcão, que continua adormecido até hoje. Mesmo assim, muitos teóricos da conspiração insistem que é só questão de tempo até uma explosão nuclear causar uma grande erupção vulcânica em algum lugar do mundo. O Triângulo das Bermudas costuma ser um cemitério para as embarcações que ousam entrar em seus limites assustadores. Alguns dizem que a seção faminta tem uma natureza mais mundana do que sobrenatural. Várias teorias foram propostas sobre esse mistério e, geralmente, elas assumem uma forma mística ou mágica.
Estudiosos e especialistas, no entanto, deram uma explicação mais realista, sugerindo que o mistério do Triângulo das Bermudas é apenas um fenômeno climático. Ondas gigantes foram uma das teorias dos cientistas, que dizem que a área era propícia a isso devido às tempestades vindas de todos os lados. Ondas gigantes são grandes ondulações de água que antes eram vistas como mito. Elas são imprevisíveis e têm o dobro da altura das ondas que as acompanham, criando uma condição especialmente desastrosa para as embarcações que atravessam o triângulo. Foi possivelmente esse fenômeno muito infeliz que levou o milionário presidente da Conover Masked Publications, Harvey Conover, sua esposa, seu filho e nora, um amigo e seu iate, o Revenack. Era 1º de janeiro de 1958, quando o Revenack partiu de Key West com destino a uma viagem de 110 milhas até Miami. Eles chegariam ao destino em poucos dias, onde Harvey tinha compromisso com um fabricante de velas. Infelizmente, eles nunca chegariam ao destino. No dia 2 de janeiro, apenas um dia após o início da viagem, os ventos vieram do Nordeste. Uma tempestade atingia durante a pior tormenta de inverno em 47 anos, sem que ninguém soubesse. Às 8h30 daquela mesma manhã, um aviso foi emitido para a região de Miami, alertando sobre uma leve tempestade. 6 horas depois, o vento piorou, estilhaçando vitrines de lojas e atingindo barcos com ondas de 12 metros e rajadas de vento. Muitas embarcações foram surpreendidas pela invasão repentina e desapareceram naquele dia. Em 8 de janeiro, quase todas as embarcações afetadas já tinham sido localizadas, exceto uma. O Revenack e seus passageiros seguiam misteriosamente desaparecidos no Triângulo das Bermudas. Quando Harvey não apareceu 4 dias depois, o corretor de iates Richard Bertra informou seu desaparecimento à Guarda Costeira dos Estados Unidos. Diversos barcos foram avisados e passaram a procurar o Revenack e seus passageiros. Após dias sem nenhum sinal da embarcação, uma das buscas marítimas mais extensas da história americana foi iniciada. Várias forças se uniram no esforço, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Marinha, a Força Aérea e até mesmo a Marinha Cubana. Apesar de vários dias de investigação e buscas, o Revenack, Harvey e sua família continuavam estranhamente desaparecidos. Em janeiro de 1986, o mundo aguardava com grande expectativa o lançamento do ônibus espacial Challenger. A tripulação lançaria um satélite de rastreamento e retransmissão de dados e o Spartan Halley, que observaria o cometa Halley antes de ser recolhido 2 dias depois. A tripulação escolhida para completar essa missão incluía Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Christoph McAuliffe e Gregory Jarvis. O público ficou especialmente animado com o fato de McAuliffe ter sido incluída, já que ela não era astronauta, mas sim uma professora do ensino médio que havia sido escolhida pelo programa Professora no Espaço. Ela daria 2 aulas do ônibus espacial e, ao voltar, passaria 9 meses palestrando pelo país. Desde o início, a missão teve problemas. O lançamento teve que ser adiado, primeiro porque outro ônibus espacial não havia retornado conforme o cronograma, e depois por causa de uma camada de gelo que se formou na plataforma de lançamento devido às condições climáticas frias. No dia 28 de janeiro, foi dada a autorização para o lançamento do ônibus espacial, e às 11h38 da manhã, uma multidão reunida no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, assistiu ao evento histórico. Mas apenas 73 segundos depois, o desastre aconteceu quando a espaçonave explodiu a uma altura de 46 mil pés. Destroços do ônibus espacial caíram no Atlântico e, após 1 mês de buscas, a tripulação não foi encontrada. Uma investigação revelou que as baixas temperaturas afetaram 2 anéis de vedação que estavam instalados em um dos propulsores do ônibus espacial, e eles não conseguiram vedar quando necessário, resultando na falha da nave. O mundo se chocou e homenagens foram feitas à tripulação perdida. Apesar do desastre estar bem documentado, teóricos da conspiração diziam que algo mais sinistro ocorria, sugerindo que a tripulação não estava a bordo na explosão.
Eles ainda afirmaram que o lançamento foi transmitido ao vivo na televisão de propósito porque o governo queria causar um trauma coletivo no público, tornando as pessoas mais suscetíveis à lavagem cerebral. A alegação já foi desmentida várias vezes, mas ainda persiste e provavelmente continuará surgindo por muitos anos. Deirdre Jacob, é claro, não foi a única a ser levada pelas forças invisíveis da região. O Triângulo dos Desaparecimentos é conhecido por sumiços inexplicáveis que deixaram especialistas perplexos e em busca de respostas. Deirdre não foi a primeira, nem foi a última a se tornar uma vítima infeliz do vazio crescente que parece pairar sobre a Irlanda. Outra vítima do mistério que envolve o Triângulo do Desaparecimento é Ava Brennan, cujo desaparecimento abrupto ocorreu em 1993. O caso de Ava, porém, foi um pouco diferente dos demais. Ela não era tão jovem quanto as outras desaparecidas, tinha 39 anos, mas parecia ter 25. Era o dia 25 daquele ano, quando Ava estava sentada na casa dos pais em Dublin, almoçando e conversando animadamente. Mas as coisas mudaram drasticamente quando uma pequena discussão surgiu na casa, algo incomum para essa família tão unida. A briga fez com que a mulher saísse de casa. Após isso, ninguém sabia para onde ela foi, e nos 2 dias seguintes, a família ficou mais preocupada sem notícias de Ava. O pai dela resolveu ir ao apartamento para ver como ela estava. Ava morava sozinha em um apartamento de 1 quarto na Madison House, localizada no subúrbio de Rathgar, em Dublin. O pai, David, ligou para o apartamento, mas não teve resposta. Então ele saiu e voltou pouco tempo depois com um amigo. Eles arrombaram o quarto juntos, mas Ava não estava lá. O apartamento estava limpo e arrumado, sem sinais de luta. Lá, Dave encontrou o casaco de Ava, o mesmo do almoço 2 dias antes, indicando que ela realmente chegou em casa naquele dia. Faltavam suas chaves, dinheiro, bolsa e o agasalho rosa que usava no dia do desaparecimento. No mesmo dia, a família foi à delegacia registrar o desaparecimento. De forma bizarra, o caso de Ava não recebeu tanta atenção da polícia ou da mídia quanto o esperado, especialmente após o desaparecimento que ocorreu poucos meses antes, quando Annie McCarrick também sumiu dentro do chamado Triângulo do Desaparecimento. Como Deirdre, Ava também parecia ter sumido ali mesmo. Ela saiu da casa dos pais e desapareceu no esquecimento. Norma Jean Baker, mais conhecida pelo seu nome de Hollywood, Marilyn Monroe, teve uma infância muito difícil. Desde criança, ficou evidente que sua mãe tinha graves problemas de saúde mental e passou a maior parte do tempo em instituições psiquiátricas. Como resultado, Marilyn Monroe foi levada de uma casa adotiva para outra e, quando era adolescente, já tinha vivido com 12 famílias diferentes e passado bastante tempo em um orfanato. Em 1942, ela conseguiu trabalho em uma fábrica de aviões e foi lá que conheceu seu primeiro marido. Mas o casamento não durou muito e eles se divorciaram em 1946. No mesmo ano, após atuar como modelo, ela assinou com a 20th Century Fox e ficou conhecida pelo nome artístico. Ela atuou em alguns filmes pequenos até o contrato acabar, então voltou a focar como modelo. Quando conseguiu um papel no filme de 1948, Scuda Hu Scuta Rei, ela chamou a atenção de vários diretores e sua carreira no cinema começou a decolar. Depois, uma sequência de filmes consolidou Monroe como estrela de Hollywood. E em 1954, quando se casou com o famoso astro do beisebol, Joe DiMaggio, ela já havia se tornado um nome conhecido em países ao redor do mundo. Eles se divorciaram um ano depois e ela passou a focar em papéis de comédia. Ela então se casou com o dramaturgo Arthur Miller em 1956 e esse casamento duraria até 1961, o mesmo ano em que ela apareceu em seu último filme chamado Os Desajustados. Monroe pretendia aparecer em outro filme chamado Something's Got to Give e as filmagens começaram em 1962, mas ela começou a ter problemas de saúde e frequentemente não conseguia completar seu trabalho no set.
Ela foi demitida da produção, depois recontratada, mas o filme não foi concluído. Após esse contratempo, ela começou a se afastar dos holofotes e, segundo todos os relatos, passou a viver uma vida reclusa em Los Angeles. Durante esse período, ela estava usando medicamentos fortes para ajudá-la a dormir, e no dia 4 de agosto de 1962 foi encontrada morta em sua casa. Rapidamente, surgiram teorias da conspiração, pois muitos acreditavam que sua morte foi causada por um suposto caso com o presidente John F. Kennedy, embora isso nunca tenha sido comprovado. Após sua morte, mais teorias foram sugeridas ao longo dos anos, algumas realmente absurdas. Uma teoria sugere que Monroe, por ser próxima do presidente, pode ter descoberto informações sensíveis sem querer. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, os teóricos continuam insistindo que havia mais na morte de Monroe do que aparenta, e que ela poderia estar prestes a revelar informações confidenciais, possivelmente sobre seres extraterrestres. O caso da Ilha Flannan não é o único mistério envolvendo faroleiros. Os desaparecimentos no farol de Great Isaac também garantiram seu lugar na lista de mistérios. Desta vez, porém, envolve o Triângulo das Bermudas e algumas das teorias associadas a ele. A hipótese de alienígenas por trás desse mistério não é nova. Entusiastas de OVNIs há muito argumentam que essa área é, na verdade, um portal estelar, permitindo que extraterrestres entrem em nosso mundo, causando grandes distúrbios, fenômenos e desaparecimentos inexplicáveis. Forças desconhecidas do Triângulo das Bermudas pareciam ligadas ao mistério do farol de Great Isaac. Bem no meio da zona infame, há uma ilha de coral com um farol. Ele foi construído na ilha em 1859, onde logo se tornou um destino para o inexplicável, assombrações peculiares e supostos fantasmas. Mesmo com o clima assustador, ainda era preciso ter guardiões do farol, obrigados a suportar os estranhos acontecimentos da ilha. Em 1969, 2 infelizes se tornaram esses mesmos guardiões. Os únicos moradores presos em uma pequena ilha operavam um farol para alertar embarcações próximas. Vagando pelo pequeno cômodo da Torre Alta, cercados pelo estranho. Em 4 de outubro daquele ano, era necessário enviar um barco à ilha para checar os guardiões do farol. Curiosamente, os centros de controle não tinham notícias deles há um tempo e não receberam o contato de rotina esperado. Quando o pequeno barco com os investigadores chegou à ilha, eles descobriram que ela estava deserta, sem qualquer forma de vida além da vegetação e de uma ou outra gaivota. Após uma investigação mais aprofundada, eles não encontraram absolutamente nenhum sinal dos guardiões. A primeira suposição foi de que o furacão que havia atingido a região dias antes poderia ser o responsável pelo desaparecimento repentino, mas a ausência de danos ao farol e aos assentamentos ao redor contava uma história diferente. As outras suposições mais prováveis foram um esquema de tráfico de drogas, sequestro e outros acontecimentos nefastos, mas não havia nenhuma evidência que sugerisse qualquer tipo de crime. Sem nada que sugerisse algo suspeito, o destino dos guardiões ficou como um mistério. Sem respostas, a comunidade só pôde teorizar e criar um cenário assustador sobre o que ocorre no Triângulo das Bermudas. Graças aos fósseis que foram desenterrados ao longo dos séculos, sabemos que os dinossauros caminharam pela Terra durante 3 eras geológicas, os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então, cerca de 66 milhões de anos atrás, ocorreu uma extinção em massa devido a um asteroide que atingiu a Terra no México, e todos os grandes dinossauros, assim como a maioria dos menores, foram completamente exterminados, nunca mais sendo vistos novamente. Desde então, encontramos muitas evidências dos dinossauros, e alguns fósseis completos muito grandes e impressionantes podem ser vistos em museus em algumas partes do mundo. Esses fósseis foram achados nos 7 continentes, mas muitos teóricos da conspiração ainda dizem que esses animais nunca existiram.
A primeira e mais comum dessas teorias afirma que, como os dinossauros morreram há milhões de anos, não há uma maneira definitiva de provar que os fósseis encontrados pertenciam a eles. O primeiro fóssil de dinossauro foi achado na Inglaterra pelo naturalista Robert Plot, que o confundiu com um fêmur humano. Em 1842, o primeiro dinossauro foi identificado como um megalossauro pelo paleontólogo William Buckland, após seus fósseis serem encontrados. Portanto, ninguém sabia que os dinossauros já haviam existido até o início do século XIX. Aqui entra a segunda teoria da conspiração. Muitas pessoas perguntaram por que nenhum fóssil foi encontrado antes dessa época e por que tantos começaram a ser desenterrados de repente depois que os primeiros foram descobertos. Além disso, alguns fósseis foram achados incompletos e paleontólogos usaram seu conhecimento para reconstruir o resto dos esqueletos com peças fabricadas. O objetivo não era enganar, mas mostrar como essas criaturas eram quando habitavam a Terra. Porém, alguns teóricos consideram inaceitável acreditar que alguém completaria uma estrutura tão grande apenas com pequenos ossos achados no solo como referência. Talvez um dos motivos mais comuns para acreditarem que dinossauros nunca existiram é que eles não são citados na Bíblia, considerada historicamente precisa. Mas já foi apontado que milhares de outras espécies de animais também não são mencionadas na Bíblia, e mesmo assim nós as vemos com nossos próprios olhos todos os dias, sem que ninguém jamais negue sua existência. Algumas dessas teorias podem ter sua origem em equívocos. A palavra dinossauria foi criada pela primeira vez em 1841 pelo paleontólogo Sir Richard Owen, e tem sido usada para descrever esses animais antigos desde então. Uma teoria sugere que não apenas a palavra, mas o conceito de dinossauros foi criado naquele mesmo ano e que a Royal Society de Londres foi a responsável. Ela é a academia científica nacional mais antiga em funcionamento contínuo no mundo. E muitas pessoas acham que essa sociedade usou seu alto prestígio para fabricar a existência dos dinossauros. Mas, segundo essa teoria, o motivo deles para enganar o público continua desconhecido. Uma das teorias mais extravagantes afirma que, assim como os dragões, os dinossauros eram um mito criado por civilizações antigas há séculos, e que os fósseis encontrados, na verdade, pertenciam a outros animais que já foram extintos, ou a espécies que ainda estão muito vivas. Felizmente, as evidências da existência dessas criaturas são esmagadoras e a maioria das pessoas tem certeza de que todas realmente caminharam pela Terra, provavelmente muito antes dos humanos. A Irlanda não é estranha ao bizarro e ao inexplicável. Aqui persiste um dos maiores mistérios conspiratórios. O Triângulo dos Desaparecimentos é um termo criado pela mídia irlandesa nos anos 90 para uma área marcada por desaparecimentos e homicídios, a maioria ainda sem solução. Entre 1993 e 1998, 8 mulheres desapareceram sem deixar rastros nessa estranha região que não tem limites definidos. Mas, até 2011, esse número rapidamente subiu para 17 casos não resolvidos, tanto de desaparecimentos quanto de homicídios. Muitos deles ocorreram nas montanhas Wicklow, em Leinster, onde árvores e pequenas montanhas dominam a extensão do Parque Nacional. Curiosamente, as 8 primeiras mulheres desaparecidas compartilham várias semelhanças. Todas sumiram de repente sem deixar rastros. Elas agiam normalmente quando foram vistas pela última vez. Elas eram jovens e atraentes, e nenhum dos corpos jamais foi encontrado. Uma teoria sobre o mistério do Triângulo do Desaparecimento sugere que um assassino em série não identificado espreita nas sombras do Parque Nacional, saindo apenas para capturar sua próxima vítima e levá-la para a escuridão. Alguns suspeitam de tráfico de pessoas ou fenômenos sobrenaturais por trás desses desaparecimentos assustadores. Várias dessas teorias foram exploradas no caso de Deirdre Jacob, uma jovem de 18 anos que deixou apenas perguntas quando desapareceu misteriosamente. Poucos meses depois de terminar o ensino médio, em 1997, ela decidiu se mudar para Londres, onde estudou para ser professora.
No ano seguinte, após terminar o primeiro ano na Strawberry Hills College, ela voltou à Irlanda para visitar os pais em Rosebery, Newbridge, condado de Kildare. Era uma quinta-feira, 28 de julho de 1998, quando a história de Deirdre começaria a se desenrolar. Ela tinha acabado de terminar suas tarefas e escrever algumas cartas quando decidiu sair para uma caminhada. Às 10 da manhã, ela saiu da casa dos pais rumo a Newbridge, a 25 minutos dali. No caminho, a jovem planejava parar na casa da avó. Após a visita, Deirdre foi vista por uma câmera de vigilância depois das 14 horas, no correio de Newbridge, enviando ordem de pagamento ao Reino Unido. Depois, ela resolveu ir para casa a pé. No caminho de volta, ela conversou com alguns antigos colegas de escola e visitou sua avó novamente. Quando ela já estava à vista da casa dos pais, eram 3h30 da tarde. Um vizinho teria avistado a jovem e eles trocaram cumprimentos. Nesse momento, ela estava a menos de 300 metros da garagem. A última vez que Deirdre foi vista, ela estava no gramado bem antes do portão no final da entrada da casa, e então ela desapareceu. Foi como se ela tivesse desaparecido ali mesmo, a poucos instantes da segurança. Levaria horas para notarem seu desaparecimento, mas quando notaram, iniciou-se uma busca minuciosa. Mas a polícia não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Deirdre em lugar algum. Ela não deixou para trás nenhum fio de cabelo, nenhuma peça de roupa e nenhuma pista que pudesse levar à sua localização. Ela simplesmente desapareceu no ar, nunca mais foi vista, consumida pelo mistério do triângulo do desaparecimento. A maioria de nós conhece a história do naufrágio do Titanic, um navio de luxo britânico que colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural em 14 de abril de 1912. Estima-se que cerca de 1.500 pessoas perderam a vida após o naufrágio do navio, enquanto aproximadamente 700 conseguiram sobreviver. O evento, provavelmente, é o desastre marítimo mais famoso de todos os tempos, já que foi recriado em filmes e ainda é frequentemente mencionado até hoje. Ao longo dos anos, muitas informações interessantes sobre o desastre vieram à tona, como o fato de que sinalizadores de emergência lançados enquanto o navio estava em perigo foram vistos pela tripulação de um navio próximo como fogos de artifício, e muitas vidas poderiam ter sido salvas. Como tantas vidas se perderam naquele dia, alguém precisava ser responsabilizado e, após a poeira baixar, decidiu-se realizar uma investigação. Os governos, tanto dos Estados Unidos quanto da Grã-Bretanha, queriam respostas, mas procuraram colocar a culpa em pessoas diferentes. Os Estados Unidos acreditavam que a White Star Line, dona do Titanic, devia ser responsabilizada pelas mortes e que o Conselho Britânico de Comércio deveria justificar o ocorrido. Permitiu que o navio zarpasse, mesmo quando o capitão estava plenamente ciente de que a embarcação não tinha botes salva-vidas suficientes para resgatar todos a bordo em caso de acidente. Eles também consideraram a investigação britânica muito leniente e logo surgiram teorias da conspiração. Como Lord Mersey, conhecido maçom, conduzia a investigação sobre a colisão, muitos suspeitaram que fatos estavam sendo ocultados do público e do governo dos Estados Unidos. Sidney Buxton, presidente do Conselho de Comércio, também era maçom e membro de uma loja maçônica em Londres. Havia também o proprietário do estaleiro onde o Titanic foi construído, Lord Peary, que também era suspeito de ser maçom. Dois dos especialistas que foram chamados para testemunhar na investigação, o professor John Biles e o engenheiro Edward Cheston, também eram maçons, sendo membros de lojas maçônicas em Woolston e Newcastle, respectivamente. Foi sugerido que todos esses homens conspiraram juntos para encobrir a investigação, já que esse resultado seria do interesse deles. Quando a investigação foi concluída, constatou-se que nem o Conselho de Comércio, nem a White Star Line, nem o capitão do Titanic deveriam ser responsabilizados, para a indignação de milhares de pessoas. Em vez disso, alegaram que, apesar da velocidade do navio, não era possível prever a colisão com o iceberg, isentando qualquer culpa pelo desastre.
Foi em 1964 que a primeira menção ao Triângulo das Bermudas foi feita. Foi quando um escritor começou a catalogar as várias catástrofes que vinham acontecendo na infame área desde os anos 1800. Desde então, o conceito passou a fazer parte permanente da nossa imaginação e se tornou um termo sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. É a ideia de existir uma seção estranha marcada por 3 lugares que foi atribuída a vários desaparecimentos. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram na tentativa de explicar essa força misteriosa que absorve tudo e qualquer coisa que se aventura nela. Alguns dizem que são ondas gigantes e forças magnéticas, enquanto outros falam sobre bolhas de metano e buracos de minhoca transportando coisas e pessoas para tempos esquecidos e reinos desconhecidos. Bruce Jernon é um homem que sobreviveu exatamente a essa teoria e publicou um livro documentando a possibilidade de um buraco de minhoca que permitiu que sua aeronave avançasse 100 milhas, pulando através do tempo e do espaço. Talvez essa teoria explique o misterioso desaparecimento do Fairchild C-119. Mas esse avião não teve sorte e teve um destino incerto. Era 5 de junho de 1965, quando o vagão voador, operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, decolou de Homestead, Flórida, com destino à ilha Grand Turk, o que significava que ele teria que voar diretamente pelo Triângulo das Bermudas. O Fairchild, projetado para carga, transportava um motor de avião a ser entregue na ilha. Após sair do aeroporto, a aeronave fez uma parada rápida em Miami, embarcando mais 4 passageiros. Havia mecânicos que iriam consertar o motor de outro C-119 que estava preso na ilha. Após a partida de Miami, às 21h47 daquela noite, a aeronave seguiu rumo ao desconhecido e nunca mais apareceu. Com 10 pessoas a bordo, o Fairchild desapareceu enigmaticamente, nunca chegando ao seu destino pretendido. Após várias horas sem comunicação da aeronave, uma busca em massa foi iniciada, e durante esse esforço não foi encontrado nenhum vestígio do avião desaparecido ou de seus ocupantes. Sem destroços e sem corpos. Por fim, a busca foi encerrada e o desaparecimento se tornou apenas mais um exemplo estranho na lista cada vez maior de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Às 9h31 da manhã, no dia 14 de abril de 2025, a empresa de astronáutica Blue Origin, que pertence ao empresário e cofundador da Amazon, Jeff Bezos, fez história ao enviar uma tripulação totalmente feminina até a linha de Kármán, a área onde a atmosfera da Terra faz fronteira com o espaço sideral. Assim que o voo foi anunciado, virou manchete mundial, não só por ter tripulação totalmente feminina. Entre os presentes estavam celebridades conhecidas como Katy Perry, Lauren Sanchez e Gayle King. Esse foi o 11º voo bem-sucedido da empresa, e a tripulação de 6 mulheres elevou para 58 o total de passageiros enviados. O foguete foi lançado de Van Horn, Texas, com 1 minuto de atraso e o voo durou 11 minutos. Durante esse período, a tripulação vivenciou a ausência de gravidade, o que alegrou os passageiros. Alguns se filmaram durante o voo e postaram os vídeos nas redes sociais após retornarem à terra firme. Após o fim da fase de gravidade zero do voo, Perry cantou What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Após retornar à Terra em segurança, ela disse ter se sentido muito conectada ao amor. O lançamento foi acompanhado por celebridades como Oprah Winfrey, Khloe Kardashian e Kris Jenner, todos visivelmente emocionados quando o voo pousou. Estima-se que cada assento custou cerca de $200 mil, mas a Blue Origin diz querer reduzir esse valor futuramente. Milhões de pessoas no mundo todo acompanharam o voo, e muitas expressaram o desejo de viajar até a borda do espaço um dia. Mas outros foram muito mais céticos, chegando a afirmar que o voo foi encenado e que nenhum dos passageiros realmente saiu do chão.
Muitas dessas teorias surgiram porque muitos acharam exagerada a reação de quem aguardava amigos em terra. Quando o foguete pousou, eles foram vistos chorando e beijando o chão, o que surpreendeu muita gente. Logo, começaram a circular rumores de que tudo não passava de uma jogada de marketing orquestrada por Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, para que ele pudesse vender assentos mais caros para voos futuros. Apesar da falta de provas que confirmem essas teorias, milhares de pessoas no mundo ainda acreditam que esse voo nunca ocorreu e que fomos enganados por uma jogada de marketing. Os OVNIs e a conexão extraterrestre são conceitos que há muito tempo dominam o mundo das teorias da conspiração. A ideia de visitantes do espaço é tão popular que conquistou seguidores fiéis. Isso levou ao surgimento da ufologia, estudo de objetos voadores não identificados, com muitos especialistas autoproclamados acreditando que esses objetos têm origem alienígena. O alcance dos OVNIs e alienígenas se estende de forma intrigante, com cada compartimento dobrável, oferecendo uma teoria totalmente nova, todas conectadas ao conceito principal. Dentro desses compartimentos, existem histórias de civilizações avançadas, a hipótese do mundo como um zoológico, encobrimentos governamentais, seres espaciais reptilianos que querem dominar o mundo, visitantes pacíficos e cientistas do futuro que estão fazendo experimentos com a humanidade. O conceito de abduções e sondas não é nada novo. Ao longo dos anos, vários abduzidos vieram a público para contar suas histórias, lembrando de cada detalhe vividamente como um sonho febril, sugerindo um mundo muito além do que podemos compreender. Embora possa soar estranho, vários mistérios de pessoas desaparecidas foram ligados a abduções, alienígenas e atividade de OVNIs, mesmo que não haja nenhuma prova para essa narrativa. Desaparecimentos, porém, nem sempre são permanentes, e às vezes a única evidência vem da boca daqueles que antes estavam desaparecidos. Como é o caso de Filiberto Cárdenas, cujo desaparecimento e reaparecimento levantaram questões sobre o que realmente sabemos sobre o mundo que chamamos de lar. Era 3 de janeiro de 1979, na Flórida, quando o empresário nascido em Cuba e dono de um posto de gasolina recebeu um telefonema inesperado. Filiberto estava em sua loja de presentes no momento em que seu amigo Fernando Martí ligou para ele. Ele perguntou se Filiberto queria ir com ele à cidade comprar um porco de alguns comerciantes nos arredores da cidade. Fernando não tinha um veículo funcionando, então ele precisaria usar a perua de Filiberto. O empresário aceitou e em poucos minutos seu amigo já estava fora da loja com a esposa e a filha. Fernando assumiu o volante da perua, pois Filiberto estava cansado demais para dirigir. E lá foram eles em busca de um porco para comprar, mas não tiveram sorte. Eles já tinham ido a 2 fazendas, mas não havia porcos disponíveis. Por fim, eles entraram em uma estrada lateral, supostamente seguindo uma seta que indicava o caminho. Outra curva os levou por uma estrada ruim, mas não seriam o solo, buracos e pedras a característica mais marcante da viagem. Em determinado momento, a perua começou a perder potência e, por fim, o motor parou. Fernando tentou ligar o motor de novo, mas não houve resposta. Os 2 homens saíram do carro e foram à frente para ver qual era o problema. Tentaram ligar o carro e achar a falha, mas não conseguiram. Com o tempo, as luzes e eletrônicos pararam de funcionar. Acreditando que o problema agora era elétrico, Filiberto e Fernando se debruçaram sobre o motor para examinar os fios e conexões. Então, de repente, um reflexo de luz vermelha e violeta fez com que os 2 homens olhassem ao redor. As cores foram seguidas pelo som de um enxame de abelhas. Ambos esses fenômenos aumentaram dramaticamente em sequência até que todo o carro começou a tremer. A família de Fernando entrou em pânico, pensando ser um terremoto, mas era algo ainda mais assustador. Filiberto logo começou a se sentir paralisado, como se uma força invisível estivesse o segurando. Logo depois, ele foi erguido no ar aos gritos de terror. As demais testemunhas logo descobriram de onde vinha o zumbido.
Um objeto de aparência robusta pairava no céu. Assim que foi notado, porém, ele desapareceu, junto com aquele ruído crescente e a luminosidade. Tudo ficou silencioso, até os gritos de Filiberto cessaram. Havia um motivo ainda mais assustador: ele sumiu. Fernando e a família o chamaram, mas não houve resposta. Misteriosamente, o motor da perua funcionou e a família foi ao posto mais próximo, onde usaram o telefone para ligar para a esposa do desaparecido. As primeiras palavras de Fernando foram: "Uma luz levou Filiberto." Fernando voltou pela estrada e achou um carro de polícia. Ele explicou apressadamente o que tinha acabado de acontecer e uma investigação logo foi iniciada. Helicópteros sobrevoavam a área onde o incidente supostamente aconteceu, mas não conseguiram localizar o homem desaparecido em lugar nenhum. Durante 2 horas procuraram até que, finalmente, houve uma revelação. A 16 quilômetros de onde foi visto pela última vez, Filiberto foi encontrado. Ele foi deixado no meio da Tamiami Trail, uma rodovia completamente diferente, sem nenhuma lembrança de como havia chegado lá. Filiberto reencontrou amigos e familiares na delegacia, enquanto as buscas por ele eram encerradas. Depois, ele descreveria sua experiência após o suposto rapto. Incluía um capacete estranho, 3 figuras não humanas e uma série de testes que deixaram 108 marcas em seu corpo. A provação foi estranha, e apesar de Filiberto ter sido encontrado, ainda há muito mistério após seu desaparecimento assustador por 2 horas. Não há dúvida de que a divulgação dos arquivos de Epstein, que supostamente detalham os muitos crimes hediondos cometidos pelo famoso financista Jeffrey Epstein, é uma das notícias mais sensacionais da década. Como geralmente acontece com notícias impactantes, os teóricos da conspiração estão se divertindo ao investigar os arquivos e sugerir teorias alternativas às que foram divulgadas pela mídia, incluindo uma de que ele ainda está vivo. Supostamente, Epstein perdeu a vida enquanto estava preso no Centro Correcional Metropolitano, em Nova York, no dia 20 de agosto de 2019. Ele foi considerado culpado por tráfico de pessoas e outros crimes que nem podemos citar. Basta dizer que ele nunca mais veria o lado de fora da prisão caso não tivesse morrido. E com a divulgação de milhões de páginas de relatórios sobre seus negócios obscuros e crimes envolvendo nomes de destaque, surge a oportunidade para ainda mais teorias da conspiração. Uma das primeiras novas teorias apareceu após uma foto viralizar rapidamente. A imagem foi, segundo quem a publicou, tirada em Tel Aviv, Israel, anos após a morte de Epstein, e mostrava ele caminhando lado a lado com um grupo de homens, com o rosto escondido atrás de uma barba branca espessa. Teóricos da conspiração alegaram que o governo israelense forjou a morte de Epstein e que ele vivia escondido lá, mas muitos nas redes sociais logo desmentiram. Eles notaram que a imagem sem corte, divulgada em alguns sites, tinha uma marca d'água indicando criação por IA. O criador da imagem admitiu que era falsa e afirmou que não pretendia que fosse vista por milhões de pessoas ao redor do mundo. Adotando seu nome do infame Triângulo das Bermudas, o Triângulo de Bennington também serve como uma força de mistério que suga as pessoas para dentro e nunca as devolve. Esta seção enigmática é centrada na montanha Glastonbury, abrangendo uma área de 100 milhas quadradas no sudoeste de Vermont. Dentro do triângulo estão Bennington, Glastonbury e Woodford, cada uma delas com sua cota de desaparecimentos não solucionados. Como esses desaparecimentos estranhos são inexplicáveis, os moradores muitas vezes ficam entregues à própria imaginação, o que leva à criação de teorias mirabolantes que eles acreditam poder explicar a natureza desses acontecimentos. O Triângulo de Bennington fica em uma área de floresta densa e belezas naturais. Aqui surgiram teorias e lendas falando sobre o mítico e o místico. Uma história atribui esses desaparecimentos bizarros a uma pedra particularmente maligna. Supostamente, qualquer pessoa que ficar em cima dessa pedra será engolida inteira. Contos de maldições,
falam do lugar onde os 4 ventos se encontram, um local de inúmeros sepultamentos que liberou desgraça sobre a terra. E se pedras demoníacas e maldições não fossem suficientes, existem várias teorias sobre homens selvagens caracterizados por sua altura sobre-humana e corpos peludos. Alguns creem que essas criaturas estranhas vagam por florestas densas e causam desaparecimentos inexplicáveis. E eles podem não estar errados. Em 1897, Glastonbury enfrentaria um grande problema, que levaria à desincorporação da cidade. Como um movimentado assentamento madeireiro, essa área teve grande remoção de árvores para fabricar móveis, casas e outros produtos. No lugar das árvores, surgiram caminhos, novas casas e construções. Mas isso também era uma grande ameaça. Naquele ano, uma enchente devastou a cidade, e sem árvores ou sistemas de raízes para aliviar a inundação, a cidade ficou arrasada e abandonada. Lá ficou uma cidade fantasma, silenciosa e pouco acolhedora por vários anos, enquanto a natureza selvagem a retomava. Só em 1945, o local voltaria a chamar a atenção do público. O motivo disso foi um desaparecimento bizarro que vinha dominando as manchetes dos jornais desde o dia 12 de novembro daquele ano. O nome Middle Rivers era conhecido por todos. Ele era acostumado à vida ao ar livre e conhecia essas florestas nos seus 75 anos de vida, as mesmas que acabariam levando-o. Um caçador e pescador apaixonado, Rivers se juntaria a alguns amigos e ao seu genro para uma caçada. Era um pequeno grupo indo à esquecida Glastonbury, esperando ver 1 ou 2 cervos. Ao chegar em Bickford Hollow, porém, Rivers, um especialista em sua empreitada e o líder do grupo, optou por seguir à frente de todos os outros. Eles retornavam ao acampamento no sudoeste da montanha Glastonbury. Não demorou muito para que o resto do grupo perdesse Rivers de vista, que supostamente avançou muito à frente deles. Acreditando que o encontrariam de volta no acampamento, os homens simplesmente continuaram, mas, quando chegaram lá, não encontraram nenhum sinal do homem em lugar algum. A preocupação dominou, torcendo para que sua ausência fosse só um desvio. Então eles esperaram. Algumas horas se transformaram em dias e ainda assim não havia sinal dele. Rivers nunca apareceu. Os caçadores foram a Bennington, encontraram o chefe dos bombeiros, Wallace Madison, e em poucos dias, um grupo de busca com mais de 100 pessoas foi criado. Mas Middle Rivers nunca mais foi visto depois de se separar do seu grupo de caça. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, vejo vocês no próximo vídeo.